separar, vamos dizer, a ideia, o que era exatamente a emoção, do que era o conteúdo representativo que a provocava. Vocês vão se lembrar daquilo que eu mencionei nas primeiras aulas, o teste com o baralho, as cartas vermelhas e azuis. E você vê que ali há evidentemente uma emoção envolvida. Tanto há uma emoção que aparece o suor na mão do sujeito, que é, vamos dizer, uma das marcas mais características de uma emoção. E você via que a reação baseada naquela emoção imediata tendia a ser mais adequada à situação e a ter um melhor resultado do que a resolução do problema através da sua representação mental supostamente racional. Tá certo? Então isso nos mostra de uma maneira mais clara que o que geralmente se entende por emoção não é emoção. As pessoas estão misturando, quer dizer, muitos autores eminentes misturam a emoção com o conteúdo representativo que a produz. E então eu comecei a perguntar, mas o que é propriamente a emoção? O que é a emoção considerada em si mesma, tá certo? Vamos dizer, liberada da confusão com os elementos representativos. E eu vi o seguinte: a melhor maneira de você definir a emoção é dizer que ela é a reação do ser completo, do ser humano total, em face a um objeto. Ou seja, a emoção não é uma reação localizada. Ela toma posse de você inteiro. Não é isso? Em que sentido isso poderia dizer racional ou irracional? Bom, racional tem que ser sempre, porque se trata, vamos dizer, de uma repercussão. E a repercussão é proporcional ao seu estímulo, evidentemente. Então nada pode haver de irracional na emoção, ao contrário. Ela funciona como se fosse uma caixa de ressonância. Né, João? Então, quando, por exemplo, você vibra uma corda de um violão, o tímpano do sujeito vai vibrar proporcionalmente. Eu digo, as nossas emoções também são proporcionais. O que pode haver de irracional não é a emoção em si, é o objeto dela. Por exemplo, vamos supor, se aparece um tigre na minha frente e eu tenho medo dele. Uai, o tigre não é realmente temível? O tigre vem a mim com alguma boa intenção? O tigre chega assim pensando, não, está aí o sujeito, ele está encrencado, eu vou emprestar um dinheiro para ele. É isso que o tigre vem fazer? Não, ele vem comer você. Então você ter medo do tigre é a resposta adequada. Mas eu posso simplesmente pensar num tigre. E não tem tigre nenhum e fico aterrorizado. Ou seja, a emoção responde proporcionalmente ao objeto. Agora, quem coloca o objeto para que a emoção responda? Pode ser a percepção e pode ser a imaginação. A percepção pode cometer algum erro por deficiência de atenção. Quer dizer, você prestou atenção pelo lado errado e você obtém, então, uma percepção inadequada da situação. E a sua emoção vai responder proporcionalmente ao que você apresentou a ela, que é uma percepção inadequada. Não é isso? Por exemplo, você ouve passos e você supõe que é um ladrão que está dentro de casa. Isso foi um raciocínio que você fez. O raciocínio é que está errado. E a emoção responde ficando com medo. Mas a culpa é dela? Não. Foi o seu raciocínio errado que provocou a emoção. Então, a percepção você pode cometer algum erro na percepção, não na percepção em si, mas no raciocínio com que você a representa. Então você oferece uma imagem errada
para a emoção. Agora, se o objeto apresentado à emoção é puramente imaginário, foi totalmente construído por você, então é claro que a margem de erro é maior. Acontece que na vida nós não podemos nos orientar somente pelas percepções. Tem muitas coisas que nós não vemos, mas a respeito das quais nós temos que tomar alguma atitude. Então nós temos que representar imaginativamente a situação. E aí você pode cometer erros e você vai oferecer, então, a você mesmo uma representação errada e a sua emoção vai responder proporcionalmente. Então, esta ideia de que a emoção faz parte do irracional do ser humano, essa é uma ideia completamente irracional, porque não corresponde à realidade do que é a emoção. A emoção é simplesmente uma reação integral do ser, não é uma reação particularizada, tá certo? Quer dizer, não é o seu corpo que tem a emoção, não é as suas ideias, é você, é a pessoa inteira. Então, é evidente que é através da emoção que nós sabemos o estado real da pessoa, o estado integral dela. Porque como a emoção é uma resposta integral, então é a pessoa inteira que está ali presente. Tá certo? E é justamente através do conhecimento das nossas emoções que nós sabemos quem nós realmente somos. Não através dos nossos pensamentos, né? Porque afinal de contas, você pode pensar uma coisa, você pode fazer uma sequência inteira de pensamentos sem acreditar numa só linha do que você está dizendo. Nós podemos fazer construir pensamentos totalmente hipotéticos. Nós podemos imaginar uma história inteira, né, sem nos identificar com ela. Por exemplo, quando você mente, nós só conseguimos mentir porque nós conseguimos imaginar como os outros vão imaginar certas coisas sem que nós próprios as imaginemos assim. Se não pudéssemos fazer isso, não conseguiríamos mentir. Não é isso? Não. Um teatro. Como é possível você representar uma peça de teatro se você não imagina uma sequência de emoções que você pode imitar sem você compartilhá-las totalmente, mesmo que você use o método Stanislavski? Porque você não está repetindo as emoções do personagem, você está repetindo emoções suas do passado, a sua memória afetiva, que exteriormente dão um efeito igual ou parecido com o das emoções do personagem. Então, tanto o raciocínio quanto a imaginação podem se destacar daquele núcleo pessoal que diz eu e assume a responsabilidade do que está falando. Mas as emoções não podem. Não tem jeito de você sentir medo, ou raiva, ou esperança, ou tristeza, sem você saber que é você mesmo que está sentindo aquilo. Então, são somente as emoções que nos informam a realidade do nosso estado. Só que tem a pergunta, o que provocou esse estado? Você está reagindo a alguma coisa que foi percebida com exatidão? Ou você está reagindo, vamos dizer, a um pedaço, a um fragmento que você erroneamente tomou pelo todo? Você está reagindo, vamos dizer, a uma hipótese imaginária que você concebeu com exatidão, com realismo, ou está reagindo a uma fantasia da sua cabeça? Então, quem erra é assim, a percepção em si mesma, ela não erra. O que erra é, vamos dizer, o raciocínio. Então, duas coisas podem errar, o raciocínio e a imaginação. A percepção não erra e a emoção também não erra. A percepção não erra, por quê? Porque ela não tem nenhum elemento nem racional e nem irracional. A percepção em si escapa desta divisão. Então, o que erra são as faculdades construtivas da mente. Quer dizer, o raciocínio constrói uma sequência, né, sequência de silogismo, ou a imaginação que cria uma sequência de imagens, às vezes com a presunção de que essas imagens correspondem a uma realidade externa, e às vezes sem isso. Então é aí que pode haver o erro, é aí que se introduz a irracionalidade. A irracionalidade só pode estar no raciocínio ou na imaginação, que é também uma forma de raciocínio. Presta atenção que já Aristóteles falava do silogismo imaginativo.
Quando você junta duas imagens, ela automaticamente produz uma terceira, ou produz uma resposta, tá certo? Você vê que o cineasta soviético, Sergei Eisenstein, toda a técnica dele é a técnica do silogismo imaginativo. Quer dizer, você junta duas imagens, onde vai naturalmente suscitar na imaginação do espectador uma terceira. Então, ele uma vez fez um teste, ele filmou um ator parado, assim, olhando para baixo. E daí cortou e intercalou várias cenas. Apareciam a cara do sujeito e um prato de comida. Pois a cara do sujeito e um tigre feroz avançando para ele. A cara do sujeito e uma criança sorrindo para ele. E todo mundo que assistiu fala, nossa, como esse ator é expressivo. Mas ele não estava expressando absolutamente nada. Quer dizer, a expressividade foi criada como um silogismo. Você juntou uma imagem com outra imagem, então criou imaginariamente uma terceira, você acabou vendo, né, expressões faciais que o ator não tinha de maneira alguma. Então isso é o silogismo imaginativo. Então, tanto o raciocínio quanto a imaginação são funções construtivas. E na função construtiva você constrói o que você quer. Então, você não está obrigado a seguir no seu raciocínio nenhuma determinação real. Você pode raciocinar a partir de premissas completamente inventadas. E na imaginação também, você não está obrigado a seguir o real. Você constrói a coisa do jeito que você quiser. A história é sua, o show é seu, você inventa do seu jeito. Então, o que só pode haver irracionalidade na função construtiva. Na função meramente reativa, como a percepção e as emoções, não pode haver erro. Porque o erro está, vamos dizer, na reação inadequada ao objeto. Mas quem apresentou o objeto? A emoção não pode apresentar um objeto para si mesma. O objeto só pode vir ou da percepção, ou do raciocínio, ou da imaginação. Então você vê, este é um erro que se consolidou por muitos anos. Há muitos séculos. Desde o tempo de Descartes tem essa coisa de que as emoções são a parte irracional. Se você começa a interpretar as coisas assim, você vai ser levado a tantos e tantos e tantos e tantos erros. E o primeiro dos erros vai ser que você vai interpretar o teste do baralho ao contrário. Você vai confiar no que você está pensando e não na reação, na emoção imediata que você teve. Quando ela é que está no certo. Ora, esta concepção das emoções como uma parte irracional, ela remonta precisamente a René Descartes. E René Descartes, como nós estávamos vendo na última aula, é o filósofo mascarado. Ele é exatamente como Maquiavel. Nós não estudamos aqui, nesse curso, a minha apostila sobre Maquiavel, né? Ainda não, mas nós vamos estudar. Eu estou em outros cursos. Inclusive, nas últimas semanas eu fiz uma série de modificações, acrescentei uma série de coisas, tirei outras, então nós temos uma versão mais confiável do meu estudo sobre Maquiavel. Que é um autor ao qual não dediquei muito tempo. Quer dizer, a obra inteira de Maquiavel é pequena, e, embora haja um número enorme de livros sobre Maquiavel, vamos dizer, a totalidade dos livros verdadeiramente importantes sobre Maquiavel são uns 20. Então, em 3 ou 4 meses dá para você matar o assunto Maquiavel. E tudo que eu consegui aprender no meu estudo dos textos do Maquiavel e dos livros que eu li a respeito, está ali registrado naquela apostila. Com relação ao Descartes, eu fiz 2 escritos sobre ele, mas eles ainda não têm não tem conclusões finais, porque ainda falta eu ler algumas coisas importantes sobre Descartes, alguns livros importantes sobre Descartes que existem. Então as conclusões eles são parciais. Por exemplo, em nenhum das duas apostilas eu menciono esse elemento, vamos dizer, da mentira proposital, do fingimento. Na época que eu estava estudando para produzir aquelas apostilas, eu ainda estava trabalhando na hipótese de que o Descartes havia se enganado, é certo? De que ele
achou que estava vendo uma coisa e viu outra, na verdade, né? Mas, mais recentemente, eu comecei a pensar nessa hipótese de que talvez ele, como Maquiavel, fosse um fingido, um mentiroso. Tá certo? Não um mentiroso levado à mentira pela sua simples inclinação pessoal, mas porque ele tinha algum objetivo, tinha algum plano, tá certo? E plano de longuíssimo prazo, como o próprio Maquiavel. Né? Maquiavel criou um plano de sociedade, que ele chamava a Terceira Roma, do qual nós só vemos tentativas de realizar esse plano no século XX. Tá certo? E do mesmo modo eu comecei a pensar isso aí. Descartes, muito provavelmente, se ele foi tão fingido quanto parece ter sido, não foi por ser um sujeito excepcionalmente medroso, que ele não foi. Ao contrário, chegou a dar provas de uma coragem física até anormal. E também sustentou muitos debates com os contemporâneos, nos quais ele geralmente se saiu bem. Também não tinha muitos motivos para temer a Santa Inquisição pelo fato de que ele morou na Holanda e na Suécia, né? De países onde a Santa Inquisição não tinha penetração alguma e nenhum mal podia lhe fazer. Podia no mais fazer uma fofoca a respeito dele. Inclusive na Suécia ele fez uma amizade com a rainha da Suécia, a rainha Cristina, que no começo o deixou, vamos dizer, ele não tinha nada para fazer na corte da Suécia, ele tinha o tempo todo livre, né, com um estipêndio lá, a rainha pagando para ele todo mês, para ele gastar no que ele quisesse, casa, comida, roupa lavada, tudo, né? Mas depois ela começou a gostar muito dos escritos dele e o tomou como seu professor particular e o obrigava a acordar às 5 horas da manhã para dar aula para ela durante 5 horas. E isso acabou por matá-lo, porque naquele frio ele estava acostumado a dormir até tarde, ele gostava de ficar meditando na sua cama no quentinho, né? Lá é que ele tinha as boas ideias. Ele tinha que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, acabou morrendo. Mas esse foi o único risco que ele correu lá. A gente vê que às vezes ele cita o caso Galileu, que aconteceu em vida dele, a condenação de Galileu. E muitos biógrafos dizem que ele ficou aterrorizado com isso, mas eu não acredito muito, porque, primeiro, a condenação de Galileu foi um nada. Galileu foi condenado aqui. A propósito, você não pode esquecer que Galileu era afilhado do Papa. E ele foi condenado, na verdade, porque ele ofendeu o Papa. Então o Papa disse, bom, agora eu não posso aceitar a ofensa sem fazer nada. Alguma coisa eu tenho que fazer, mas eu não quero destruir a vida do rapaz. Então quem faz? Ele faz aqui um tribunal meio fingido, obriga o cara a se desdizer e manda ele embora para casa. Né? E foi isso tudo que aconteceu. Você chega lá, Galileu chegou no tribunal, se desdisse, e depois voltou para a universidade e continuou ensinando a mesma coisa que estava ensinando antes, e nunca mais foi incomodado. Né? Ele simplesmente livrou a cara dele e livrou a honra do Papa. Acabou. Isso foi tudo. Quer dizer, fazer disto aí um martírio, né, como fez o Bertolt Brecht na peça dele, Galileu Galilei, é claro que é uma palhaçada. Quer dizer, é um dos muitos elementos de fingimento e de teatralidade que nós observamos no começo da modernidade. É o famoso caso Galileu, como também é